Olá, queridos seguidores do canal Bendito, que Deus abençoe sua vida. Obrigada por acessar o meu canal. Você sabe que aqui você sempre tem uma palavra da parte de Deus, falada de um jeito fácil, de um modo que você pode colocar em prática imediatamente. É o caso do nosso assunto de hoje, que nós vamos falar sobre discipulado. Como você pode se tornar um mestre naturalmente no reino de Deus. Isso é totalmente possível, basta você se dispor. A palavra cristão aparece no Novo Testamento apenas 3 vezes, mas a palavra discípulo aparece 234 vezes no Evangelho e 30 vezes no livro de Atos. Por aí nós já vamos vendo a diferença. Muitos se declaram cristãos, até porque é um termo comum na sociedade, mas poucos se declaram e se comportam como discípulos genuínos de Cristo. Discípulo está relacionado à disciplina. Isso significa que o discípulo assume uma responsabilidade grande, porque ele obedece o mestre, ele segue o mestre, representa o mestre e age do mesmo modo que o mestre. Isso exige uma alta dose de renúncia, de firmeza e de ânimo, não importando o preço. O que realmente importa é seguir os comandos do mestre. A vida de discipulado pode ser nitidamente percebida no Antigo Testamento, vai ficando mais evidente nos evangelhos, é desenvolvido nas epístolas e nos outros escritos do Novo Testamento. O Antigo Testamento estabeleceu um padrão para o discipulado por meio de uma aliança. Deus chamou Israel para ser o seu povo, e preste atenção nesse termo, andar nos seus caminhos. Quando eles quebraram essa aliança, a Bíblia diz que Israel pecou andando nos caminhos dos deuses pagãos. Esse termo andar nos caminhos de Deus tem o mesmo sentido quando Jesus chama os seus 12 discípulos para segui-lo, ou seja, para andar nos caminhos de Deus. Como eu já disse, a palavra discípulo é limitada aos evangelhos e ao livro de Atos, no Novo Testamento. E inicialmente foi uma expressão exclusivamente usada para seguidores de Jesus. Essa palavra define uma relação mestre-aluno, significando que o aluno seguiria o caminho da vida traçado pelo seu mestre, sendo exatamente aquilo que o seu mestre falou que ele deveria ser, falar, seguir e o seu modo de agir. Isso quer dizer que, para a igreja, o discipulado é o chamado mais elevado, a identidade principal, a tarefa central. Por isso, o discipulado não pode ser nomeado como uma das atividades da igreja ou simplesmente limitada a um departamento. Discipulado é o que a igreja é. Discipulado é o que a igreja faz. Antes de Jesus subir ao céu, depois que ele ressuscitou, ele deixou muito claro na grande comissão que fazer discípulos é o chamado da igreja. Nesse sentido, o discipulado não é opcional. Não há cristãos genuínos que não sejam discípulos e aptos a serem discipuladores, a serem mestres, assim como Jesus foi. Como comunidade, a igreja tem que ter o discipulado como um propósito central por trás de tudo que ela é, por trás de tudo que ela faz, incluindo a sua adoração, o evangelismo, o testemunho pessoal, as programações, tudo. A minha mãe me contava que lá pelos idos da década de 1960, quando a pessoa se tornava cristã, o pastor já perguntava ali, naquele mesmo momento, onde é que ela morava, qual bairro que ela morava. E em seguida ele lançava a pergunta para a igreja. Por exemplo, vamos supor, a pessoa dizia, eu moro no Jardim das Flores. Aí o pastor falava com a igreja, irmãos, essa nova irmã mora lá no Jardim das Flores. Quem aqui que mora perto dela para dar uma ajuda, a ajuda que ela precisar daqui para frente? E aí logo 2 ou 3 mãos de discípulos da igreja local se levantavam e a pessoa já tinha garantido o início do seu discipulado. Mesmo que a pessoa
que se oferecia para isso não tivesse tanto conhecimento, ela se mantinha empenhada em ensinar o básico da vida cristã para aquele novo convertido, aquela pessoa nova convertida, e garantir que ela frequentasse os cultos de ensino, as escolas dominicais, para quê? Para que ela alicerçasse a sua fé em Cristo. E por incrível que pareça, os cristãos naquela época não se deixavam levar por qualquer conversinha herege, não. Eles se tornavam fiéis aos ensinamentos que recebiam e cultivavam uma fé sólida. Bom, continuando aqui. Nos tempos do Novo Testamento, os relacionamentos entre os discípulos eram comuns, tanto no mundo judeu quanto no mundo gentio. O padrão básico era o de um aluno que aprende e se torna como o seu mestre, como Jesus deixou claro em Lucas, capítulo 6, versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Mais tarde, Paulo disse que o objetivo da vida cristã é que nós sejamos conforme a imagem de Jesus. Por isso, o melhor testemunho que se espera dos discípulos é a vida do próprio Jesus fluindo no testemunho do Evangelho, dos ensinamentos, no estilo de vida, inclusive, e nos relacionamentos. E é basicamente isso que Deus espera do seu povo. Assim como Jesus refletiu a imagem de Deus com perfeição, os cristãos devem seguir o exemplo dele para cumprir a sua própria vocação original. Como? Refletindo a imagem de Deus com o máximo de fidelidade. A vida de discipulado é caracterizada por um padrão de renúncia e o foco no outro. Os discípulos de Cristo não são caracterizados pela vaidade, pelo narcisismo ou pela falsa humildade. Ao contrário disso, a marca do discípulo de Cristo é uma vida que se concentra em servir. Em vez de reivindicar os seus direitos naturais ou buscar o máximo de felicidade e conforto para si próprio, os discípulos olham para as necessidades dos outros, especialmente daqueles que estão mais próximos deles. É o seu mundo, é onde ele precisa florescer, onde ele precisa atuar. Jesus sempre lembrava os seus discípulos sobre o preço do discipulado. A fala dele mais clássica sobre esse assunto está em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me." O discípulo deve crucificar, matar, renunciar tudo o que o impede de seguir a Jesus. É um ato contínuo de arrependimento e afastamento do pecado. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente chamavam o povo de Deus para o arrependimento. E no Novo Testamento, o arrependimento se torna o pré-requisito para a salvação. Ser um discípulo é uma coisa muito abrangente, que requer todo o envolvimento de todo o nosso ser. Quando perguntaram para Jesus qual era o mandamento mais importante, ele respondeu que se deve amar ao Senhor de todo o coração, alma, entendimento e forças. O discipulado também requer algumas práticas intencionais que aos poucos vão se desenvolvendo e se transformando em hábitos naturais e que permanecem conosco. Então, cantar, orar, adorar, ter comunhão, ler a palavra de Deus, meditar, jejuar, foram as principais maneiras pelas quais o povo de Deus se achegou a ele. Jesus deu continuidade a essas mesmas práticas ao longo do seu ministério. A igreja primitiva também conservou os mesmos hábitos espirituais saudáveis juntos. E o interessante e muito abençoador é que à medida que essas práticas espirituais são empregadas, os desejos e os apetites carnais são transformados. O que era difícil de fazer se torna mais natural, é menos complicado, é menos pesado, vai se tornando parte da nossa vida diária.
É importante ressaltar que o discipulado só é possível através da obra do Espírito Santo. Ele usa a palavra de Deus por meio dessas várias práticas espirituais para nos transformar. E um outro elemento essencial do discipulado eficaz, é a comunidade ou a igreja. A salvação que Cristo oferece não tem como objetivo principal criar cristãos individuais, mas criar um povo, uma comunidade que compartilhe uma identidade em Cristo. No Antigo Testamento, quando havia pecado, a comunidade inteira era considerada responsável pelo pecado de uma pessoa. E o povo buscava arrependimento, procurava arrependimento e perdão juntos também. No Novo Testamento, nós lemos que os seguidores de Jesus se reuniam regularmente para vários fins, tanto em grupos grandes como em grupos pequenos. E eles eram estimulados a viver assim, em grupos. Sabe por quê? Porque eram nessas reuniões que os cristãos tinham a oportunidade de ser encorajados a serem responsáveis e a apoiar uns aos outros da melhor forma. A igreja é necessária para o discípulo porque onde um é fraco, o outro é forte. E assim, todos têm uma força que pode servir para fortalecer a fraqueza do outro, entendeu? É por isso que a igreja é necessária, por isso que a gente não pode ser desigrejado. A gente tem que ter uma comunidade, porque aonde a nossa fraqueza age, a nossa força reage. Ou seja, eu encontro força em um, para poder substituir a minha fraqueza ou a me ajudar na minha fraqueza e posso ser força para o outro, onde o outro é fraco. Essa interação fortalece o corpo de Cristo. Então, se o discípulo se isola, ele acaba sendo vítima dos esquemas de Satanás e acaba caindo em tentação. Juntos, a vida compartilhada pelos discípulos serve como um testemunho do plano de renovação de Deus para toda a criação. Os discípulos foram formados para reproduzir. Em João capítulo 15, versículo 8, Jesus disse: "Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos." Ore a Deus para que você tenha uma ou mais pessoas com quem você possa compartilhar todo o seu conhecimento que você tem adquirido no tempo de caminhada com Cristo. Eu queria explicar essa parte com um testemunho que está no livro A Arte Perdida de Fazer Discípulos, de Leroy Ames, e que está disponível em PDF para você no meu canal do Telegram e mais outros livros também. Então você pode correr lá e baixar. E não se esqueça de se inscrever no canal, claro, Então Leroy conta que logo que ele e a sua esposa se converteram, eles encontraram Scott, que demonstrou um grande interesse em discipular ele e a esposa. Ele, Scott, também havia sido discipulado na fé por um de seus colegas. Então Leroy e Scott, que eram colegas de classe na faculdade, um dia conversando, daí Leroy perguntou para o Scott por que havia tanta diferença no modo de vida do Scott e dele. E aí eles viam que o Scott citava a Bíblia de cor e salteado, e aquilo deixava o casal impressionado, porque eles logo fizeram amizade, eram também da mesma igreja. E além disso, ele estava sempre falando sobre como Deus respondia às suas orações. Então eles combinaram que o Scott iria até a casa deles, uma vez por semana, para ajudá-los no crescimento espiritual. Scott então foi e fez algumas perguntas do tipo: "Você lê a Bíblia regularmente?" Leroy respondeu: "Não, raramente." "Você estuda algum texto bíblico?" Outra vez a resposta foi: "Não." "Você memoriza versículos bíblicos?" Para essa pergunta, Leroy finalmente podia dizer sim. Isso porque no domingo anterior, o pastor havia pregado sobre Mateus 6:33 e ele tinha ficado tão impressionado que ele foi recitando o texto enquanto ele dirigia o carro para casa. Aí o Scott respondeu: "Ótimo, então repita para mim o versículo." Acontece que Leroy não conseguia mais lembrar do versículo completo. E aí o Scott continuou perguntando: "Você ora?"
Leroy respondeu, claro que eu oro. Antes das refeições eu faço uma pequena oração que eu memorizei. Bem, resumindo, durante os momentos que eles passaram juntos na casa do Leroy, ficou muito claro que orar não se resumia a uma reza decorada. Então, Scott passou a compartilhar algumas verdades sobre a vida cristã. E isso deixou Leroy e a sua esposa numa expectativa muito boa para os próximos encontros. Scott então os ensinou a ler a Bíblia, a entender o que eles estavam lendo, os ensinou a estudar sozinhos e com o auxílio do Espírito Santo, a aplicar as lições aprendidas nas suas vidas, aprenderam a memorizar a palavra de forma que o Espírito Santo usasse esses textos no dia a dia das suas vidas. E assim eles também aprenderam a assimilar os textos, guardar no coração através da meditação. E ele também ensinou-os a orar e a esperar em Deus. Enfim, foi um ano abençoado. Foi durante um ano abençoado. O casal tinha fome e sede de Deus e Scott os alimentava. Scott se dispôs a gastar muitas horas com eles no discipulado ao longo daquele ano. Aí, quando Leroy entrou no segundo ano da universidade, um colega chegou para ele e disse, sabe, Leroy, eu ando observando você e vejo que a sua vida cristã é bem diferente da minha. E aí, Leroy deu uma risadinha e fez o mesmo que Scott tinha feito com ele no ano anterior. E perguntou, você lê a Bíblia diariamente? E ele disse, não. Você estuda a Bíblia? Não. Você memoriza textos bíblicos? Também não. Você dedica tempo à oração? Outro não, como resposta. Aí Leroy sugeriu que eles se encontrassem para o discipulado. O colega ficou entusiasmado e eles começaram. E então, Leroy compartilhou com ele tudo aquilo que ele havia aprendido com Scott. E aquele colega começou a crescer na vida cristã. Passou a ler a palavra, orar, testemunhar de Cristo. E o Espírito Santo fez coisas lindas na vida dele naquele ano. No ano seguinte, Leroy foi para uma outra universidade. Depois de alguns meses, ele recebeu uma carta interessante do seu colega. Ele estava frequentando as reuniões de estudo bíblico na universidade e um colega tinha procurado por ele, isso o rapaz, lá que Leroy tinha discipulado. Um rapaz tinha procurado por ele buscando conhecer melhor sobre a vida cristã. Aquele amigo, discipulado pelo Leroy, fez as mesmas perguntas que Leroy tinha feito para ele sobre ler, estudar, memorizar as escrituras e orar. E assim começou um novo discipulado. Coisa linda, né, gente? Aí eu até me lembrei, lendo essa história, esse testemunho, eu me lembrei de 2 Timóteo 2,22, que diz, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Veja aqui 4 gerações. Paulo ensinou Timóteo e agora recomenda a Timóteo que ele discipule outros, para que esses outros discipulem outros. Veja que então nós fomos criados para reproduzir, para dar frutos e para fazer o que Jesus fez e nos capacitou para fazer. Nós não podemos nos conformar com a esterilidade espiritual. Todo cristão é um discipulador. Basta sair da sua zona de conforto e se envolver no processo de discipular, conduzindo outros ao conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Mas o discipulado também não dura a vida inteira. Claro, chega o momento em que começa o processo de retirada do discipulador. Essa retirada começa quando o seu discípulo está preparado para fazer novos discípulos. Quando chega esse momento, o relacionamento continua, mas o foco muda. Foi assim que aconteceu no relacionamento de Cristo com os seus discípulos. Mudou o foco depois que ele foi embora para o céu. E então, nessa nova etapa, você se concentra em ajudar o seu discípulo a treinar uma outra pessoa, a tornar-se também um discípulo atuante. E foi por causa dessa dinâmica que o Evangelho chegou até nós. E concluindo, eu quero deixar uma palavra aqui para as igrejas, os líderes de igrejas, né? As igrejas precisam ter seus olhos abertos para a preciosidade do discipulado, que não é uma opção, mas sim uma necessidade. É preciso envolver toda a igreja nesse processo. É preciso estimular os cristãos a renunciarem a si mesmos, deixarem de lado os seus desejos e ambições pessoais para deixarem-se usar pelo Senhor na tarefa de fazer discípulos.
hoje. É preciso estimular todos os cristãos a estudar mais a sua Bíblia, buscar mais experiências pessoais com Cristo e desenvolver um profundo amor pelos outros. Assim, eles estarão disponíveis para acompanhar um pouco mais de perto os que estão chegando agora na caminhada da fé com Cristo, orientá-los, tirar suas dúvidas e ajudá-los até que eles alcancem a maturidade espiritual. E aí vem a pergunta que não quer calar. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Essa resposta é pessoal. Cada um responde para si e para Deus. Muito bem, chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Eu espero ter contribuído para que você tenha uma participação mais confiante e mais significativa na seara do nosso Mestre. Na próxima semana, nós iremos falar sobre a maior esperança da Igreja. Todos os cristãos do planeta esperam ansiosamente por esse dia, o dia da volta de Jesus à Terra para buscar os fiéis. Mas Elza, você ainda acredita nisso? Não só acredito, como espero todos os dias com uma expectativa maravilhosa. Não vejo a hora de olhar nos olhos de Jesus, de ver o rosto dele de verdade, de como ele é. Só de falar, meu coração já se enche de alegria. Mas nós vamos falar sobre isso com mais detalhes na próxima semana. Eu espero você. Até lá e que Deus te abençoe.